Doutor Gleberson Fernandes, o senhor delegado que está com o caso de Júnior de Nereide, um homem de 60 anos, uma figura muito conhecida aqui na cidade, que desapareceu em meados do ano passado e cujo corpo foi encontrado agora. E nós tivemos declarações públicas de uma filha da vítima, inclusive questionando o trabalho da Polícia Judiciária e da Polícia Civil. Quais são os esclarecimentos que o senhor tem a fazer sobre esse caso? Quais são os pontos que o senhor gostaria de esclarecer em relação à pronúncia da filha de Júnior e outros detalhes acerca desse inquérito que o senhor está conduzindo desde dezembro do ano passado? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade que me é dada de falar a respeito sobre esse caso, uma vez que foi emitida uma matéria em que uma das partes falou e que ficou transparecendo com que a Polícia Civil não tivesse feito nada, tivesse agido de forma inerte com relação a esse fato aqui, desse desaparecimento de Júnior. Na verdade, não é um caso que eu presido, esse caso não é meu, esse caso pertence a outro delegado de polícia, mas eu vim a tomar algumas medidas em relação aqui a esse caso, algumas medidas iniciais, em virtude até de conhecer a família e a pedido também de um agente de investigação que, vendo essa peregrinação que a família estava tendo, solicitou que eu tomasse as medidas iniciais com relação a esse caso aqui. Pois bem, Nereida, a filha mais velha de Júnior, ela deu uma entrevista falando a respeito desse fato aqui, desse desaparecimento, em que ela deixa transparecer de que houve de fato uma inércia com relação à polícia. Todavia, esse fato me é chegado no dia 2 de dezembro, certo? Ela veio aqui na delegacia até o dia 30, onde ela fez um boletim de ocorrência online. Esse boletim de ocorrência eu não tive acesso a princípio, porque, como eu já disse aqui, esse caso não seria meu. E no dia 2 de dezembro, quando eu entro no plantão, que eu sou informado por um agente de investigação que teria ocorrido aqui, eu inicio esse procedimento. Então eu marco as primeiras intimações para o dia 5. Dentre essas intimações, todas as pessoas que fizeram negócio supostamente com o Júnior através do aplicativo WhatsApp, como também a intimação de uma das filhas de Júnior, a qual eu conhecia, que seria a senhora Eneida, que veio aqui prestar declarações também no dia 5 de dezembro. Então, foram os primeiros passos que nós tomamos aqui, nós ouvimos todas essas pessoas aqui, reduzir a termo as declarações das 3 pessoas que fizeram negócio supostamente com o Júnior e também da Essas pessoas compraram imóveis a Júnior quando ele já estava desaparecido? Isso, essas pessoas elas mantiveram contato através do WhatsApp, supostamente com o Júnior, acerca da venda de alguns imóveis, e muitos deles chegaram a pagar por imóveis que seria de Júnior. Então, eu tomei as declarações dessas pessoas e, com base nessas declarações, isso aqui foi no dia 5 de dezembro, no dia 7, nós tomamos a primeira medida cautelar, que foi uma medida de busca e apreensão. Essa busca e apreensão foi feita uma operação policial e foram apreendidos 2 aparelhos celulares. Destaque que os 2 aparelhos celulares que foram apreendidos não são da vítima, como foi veiculado, né, em matéria a qual já citei aqui. Os aparelhos celulares que foram apreendidos pertenciam a um dos nossos alvos e que foram remetidos para extração de dados. Não são os aparelhos da vítima, como eu já disse aqui, porque os e-mails eles são totalmente diversos. Com base nesses aparelhos celulares aqui, que nós pedimos a extração, essa extração demorou um pouco a ser realizada, porque a extração de dados ela possui muita informação aqui. E nós recebemos essa extração e nós entramos com outro pedido de cautelar. Em menos de um mês nós tínhamos 3 pedidos de cautelares já relativos a esse fato. No dia 22 de dezembro é feito o 3º pedido, como eu falei, dessa medida cautelar, e eu saio de férias. Eu volto das minhas férias no dia 16 e ainda continuo a praticar atos com relação a esse inquérito policial, que a gente estava conduzindo já um inquérito bastante avançado. E no dia 18 eu recebo aqui na Delegacia de Polícia a presença da senhora Nereida, que me relata o que foi que aconteceu, que havia deixado um material aqui na delegacia. Esse material não tive acesso, eu expliquei a ela, porque eu não era o delegado do caso, mas que estava praticando esses fatos aqui diante até da gravidade que foi acometida com relação a esse crime aí, que nós estávamos analisando tanto o crime de estelionato como também o crime de homicídio, né? Tanto o desaparecimento como os negócios jurídicos que eram feitos em nome de Júnior.
e eu tomo as declarações dela, que é interessante até porque, de fato, a gente veio prestar esses esclarecimentos em virtude dela ter citado o meu nome numa matéria que foi veiculada, dando a entender que eu não a teria intimado e não teria colhido as declarações dela. Só que as declarações delas estão no processo, foram 5 laudas de declarações, as quais eu tomei essas declarações aqui e coloquei no processo e que me possibilitou a tomada de outra medida cautelar. Essa quarta medida cautelar foi uma medida cautelar de quebra de sigilo bancário de junho, que era para nós sabermos toda a movimentação bancária que é com o processo e que me possibilitou a tomada de outra medida cautelar. Essa quarta medida cautelar foi uma medida cautelar de quebra de sigilo bancário de junho, que era para nós sabermos toda a movimentação bancária que aconteceu, já que ela, em suas declarações, fala a respeito de um atraso nas pensões alimentícias que ele pagava, da filha dele. Então, e a partir do momento que ela veio aqui, desse dia 18, nós passamos a fazer uma troca de e-mails, certo? Onde a gente se comprometeu a informar a família através de e-mail toda a movimentação processual que nós estávamos fazendo, tanto que nesses e-mails nós mostramos a ela quais foram as medidas que já foram tomadas e as medidas que iriam ser tomadas ainda para o futuro. Ou seja, ela sabia que existia um inquérito e que o senhor estava trabalhando nesse inquérito. Ela sabia que existia um inquérito, ela tinha um número de todos os processos referentes às quebras de sigilo. Esse aqui é um inquérito, o inquérito 55/2022, que ele foi protocolizado no PJR, que é o Processo Judicial Eletrônico, e todas as medidas... Esse aqui é o início do inquérito. Esse é o início do inquérito que nós estamos aqui. Já é um inquérito longo. É um inquérito muito longo, ele tem várias laudas aqui, eu acho que é um dos inquéritos mais... Toda essa produção, ela se inicia a partir do momento que o senhor pega esse caso, ainda em dezembro do ano passado. Ainda em dezembro do ano passado, no dia 2 de dezembro, e no dia 5 nós começamos a ouvir as pessoas. Então aqui nós temos um primeiro pedido, que foi um pedido de quebra de sigilo de dados. Nós temos, ainda em dezembro, nós temos também um pedido de busca e apreensão que foi feito, que foi esse primeiro aqui, esse primeiro pedido aqui, que por questões de lógica nós estamos omitindo algumas informações. Dentro desse procedimento aqui, posteriormente, nós fizemos um terceiro pedido, todos os pedidos acatados pelo Poder Judiciário, muito bem fundamentados. E esses pedidos foram informados à família, através de e-mail. Até em um dos e-mails, a senhora Nereida agradece as informações que são passadas, que foi um e-mail passado para ela no dia, salvo engano, 14 de março. Então, todas as medidas que nós teríamos que tomar com relação a esse procedimento, essas medidas foram tomadas aqui. É um processo que nós estávamos trabalhando com ele em sigilo. Algumas informações nessa matéria que foram veiculadas aqui, essas informações, elas podem comprometer alguma coisa com relação às nossas investigações, e nós trabalhamos sempre com base no devido processo legal. Quer dizer que algumas declarações dela não deveriam ser publicadas porque podem comprometer a investigação. E nós trabalhamos sempre com base no devido processo legal. Quer dizer que algumas declarações dela não deveriam ser publicadas porque podem comprometer a investigação. Algumas declarações sim, podem comprometer a investigação, porque algumas declarações chega-se a uma das pessoas que foram acusadas aqui, e nesse procedimento ele estava sob sigilo. Inclusive a polícia chegou a pedir prisão, é isso? Nós temos algumas medidas cautelares, eu não posso adiantar se houve pedido de prisão ou se não houve, mas nós temos medidas cautelares que foram interpostas aí. E essas medidas cautelares, elas serviram para nos dar base para a confecção desse inquérito e a robustez também com relação a esse inquérito aí. É bom que se diga também, com relação a esse procedimento, que ela deixou um material conosco no dia 18, só que esse material ele não pôde ser utilizado nos autos, que era um material que, se nós utilizássemos nos autos, ele possuía a questão de sigilo de dados de terceiro. Um material desse, se nós colocássemos dentro dos autos de polícia judiciária, ele comprometeria todo o aspecto processual, certo? Dentro da teoria dos frutos da árvore envenenada, ele comprometeria tudo e esse processo seria nulo.
todo o inquérito que nós tivemos no trabalho, se nós utilizássemos esse material que foi fornecido por ela, seria nulo, porque contém material que são sigilosos, que contém contatos de terceiros, então eles não puderam ser, vamos dizer assim, utilizados em relação a esse fato aqui, porque como a gente disse, se foi feita uma investigação paralela, essa investigação ela não obedece o devido processo legal, só que a investigação oficial da polícia, ela tem que obedecer determinado trâmite aqui, e nós temos que seguir o devido processo legal para não contaminá-lo, e assim nós conseguimos um êxito. Dr. Gleberson, em relação especialmente ao encontro do corpo, já tem algum dado preliminar da necrópsia e da perícia que podem mostrar o que de fato houve com Júnior? Foi solicitado que a perícia do local de encontro de cadáver, essa perícia ainda não está pronta, e foi solicitado também que fosse feito o exame cadavérico no cadáver, para, no máximo possível, determinar a causa da morte. Esses dois laudos encontram-se em produção. A gente acabou de olhar hoje, ainda acessando o sistema, o laudo ainda está em produção, eles ainda não estão prontos. Eles possuem um prazo de mais ou menos de 20 a 30 dias. Mas não há dúvida de que ele foi assassinado, né? Apesar de que o corpo, enfim, já estava em estado ósseo, não tem como detectar nenhum ferimento, obviamente, mas há grande probabilidade de que ele teria sido assassinado, é isso? Há uma possibilidade, é uma possibilidade que a gente não pode descartar, mas somente a perícia criminal que poderá nos dizer se realmente aconteceu um homicídio. A probabilidade é grande, muito, mas eu não posso afirmar com total segurança, a não ser que a perícia possa me dar esses dados aqui, certo? Porque eu não seria, acho que, infantil de falar uma questão dessa, apesar da probabilidade ser muito grande. No caso, o corpo foi encontrado em uma área rural do sítio Frade e ela disse que conseguiu encontrar esse corpo. A polícia já sabe como é que ela conseguiu chegar até o local onde o pai estava sepultado? Nós temos uma informação extraoficial de que houve uma ligação anônima dando a informação de onde esse corpo estaria. Tanto que, quando nós soubemos da localização desse corpo, a equipe de polícia judiciária foi até o local. Os agentes, quando estiveram lá, solicitaram para que terceiros fossem ajudar a perícia criminal a desenterrar esse corpo. Então, terceiras pessoas foram ajudar a perícia criminal a poder fazer, a desenterrar o corpo, esse cadáver que foi encontrado, para poder fazer os exames. Ele não estava desenterrado? Parte do corpo não estava desenterrado. A perícia, os agentes, eles foram pedir pessoas para que estivessem no local para poder fazer, escavar e poder desenterrar o corpo por inteiro. Qual é agora o destino desse inquérito? O que é que vai se fazer agora com o encontro do corpo? Bom, esse inquérito, como eu disse, ele corre sob sigilo. Algumas informações a gente não pode fornecer, né, porque comprometeria totalmente as nossas investigações, mas nós seguimos e vamos rumo ao relatório final. Não sei como deve ser agora, porque a partir como eu tinha dito à família anteriormente, pelo fato de não ser uma investigação minha, eu iria até um limite. E esse meu limite, ele chegou no mês de março, quando eu finalizei com o meu último pedido de medida cautelar e repassei esse inquérito para o delegado que deve continuar com as investigações, que é o delegado natural do caso. O senhor acha que já está devidamente esclarecido o caso ou tem muita coisa ainda para se descobrir? O inquérito está muito robusto, ele contém muitas informações, certo? Eu creio que parte da autoria delitiva esteja solucionada. A materialidade é clara, parte da autoria delitiva ainda esteja solucionada, e eu creio que ainda há alguma coisa a ser investigada, certo? Como a existência de mais elementos que possam nos levar a mais autores desse fato. Certo. O senhor tem mais alguma coisa a esclarecer sobre o fato, em relação especialmente aos negócios que foram feitos, a compra desses imóveis? Esses negócios vão ser anulados pela família, é isso? Bem, os negócios jurídicos que foram feitos relativos à compra de imóveis, esses negócios jurídicos, eles são nulos. Até porque não existe uma escritura pública em relação a esses fatos. Tanto que, ante a inexistência de escritura pública, esses negócios jurídicos eles não podem prosperar. A família pode obstar, sim, a esses negócios que foram feitos aí.
E nós também são outros fatos que nós queremos esclarecer, que é a não existência da inércia da Polícia Civil. Que durante todo esse tempo a Polícia Civil trabalhou profundamente, como eu falei, o inquérito ele tem uma robustez muito grande e todas essas informações foram repassadas para a família que tinha um acompanhamento processual. Inclusive, parece que ele chegou até a ser procurado em João Pessoa, né? A polícia chegou até a João Pessoa, em relação... Tem uma suspeita que ele poderia ter passado. Houve uma primeira informação de que ele teria sido visto em um shopping center da cidade de João Pessoa, só que a polícia solicitou algumas imagens, essas imagens foram verificadas e foi totalmente descartada essa possibilidade. Ou seja, a polícia fez o possível para conseguir localizá-lo e tem feito o possível para esclarecer esse fato que tem sido de muita repercussão na cidade de Itaporã, exatamente em função dele ser conhecido, da família também muito conhecida, né? Todos os atos de polícia judiciária que correspondem à legalidade, eles foram praticados. O que não pode é a polícia judiciária praticar atos que sejam considerados ilegais, que possam contaminar todo um sistema probatório. A cadeia de custódia, ela está sendo preservada pela Polícia Civil e todos os atos que forem necessários nós praticaremos, assim como nós praticamos os atos que foram necessários até a chegada do inquérito nesse ponto. O senhor vai continuar no inquérito? Não, esse inquérito, como eu disse, eu já deixei esclarecido para a família, eu iria até um determinado ponto aqui. Diante dessa circunstância até de haver a citação do meu nome como se tivesse agido de maneira inerte, quando na verdade eu não agi com inércia em relação a esse inquérito, seria prejudicial que eu continuasse com esse inquérito aqui, porque a minha, vamos dizer assim, a minha atividade ela pode ter sido maculada em relação a uma má declaração que foi exposta em uma matéria.